Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, mais uma vez aqui com mais um Catequese Ponto a Ponto. Nós estamos dentro do segundo item do prólogo do Catecismo da Igreja Católica, que estuda, entende, compreende, transmitir a fé, a catequese. E hoje nós vamos ter o nosso foco voltado para o ponto número 6. O ponto número 6, que é muito importante porque vai continuar aquela lógica que nós já viemos falando nos outros dias. Ou seja, existe uma lógica, e esta lógica que está sendo abordada dentro da segunda parte do transmitir a fé, esta lógica ela vai passar, primeiro, entender que a catequese tem como fundamental a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela está enraizada na Sagrada Escritura. Depois, entender que a catequese, e isso nós tratamos na nossa última reflexão, do ponto número 5, ela está enraizada na fé. Ela está enraizada na fé como educação estruturada, educação que tem etapas, que tem fases para que o fiel possa ir crescendo. E hoje nós vamos dar mais um passo. Nós vamos hoje entender que esta catequese é um processo de evangelização e de formação na fé. Por que um processo de evangelização? Acima de tudo, porque não existe um caminho dentro da nossa interpretação, dentro da nossa compreensão da fé, não existe um caminho tortuoso, não existe um caminho aleatório. Existe sim uma continuidade, existe um processo de evangelização. Então, vamos começar agora entendendo, ouvindo o que o ponto número 6 nos tem a dizer. Esse ponto número 6, como ponto número 5, também são uma citação do Catequese Tradendi, de João Paulo II. Então, ele diz o seguinte: sem se confundir com eles, a catequese articula-se com um certo número de elementos da missão, ou seja, a missão pastoral da igreja, que tem um aspecto, primeiro, catequético, preparam a catequética, ou dela derivam o primeiro anúncio do evangelho ou a pregação missionária para suscitar a fé, a busca das razões para acreditar, a experiência da vida cristã, a celebração dos sacramentos, a integração na comunidade eclesial e o testemunho apostólico missionário. Então, este processo do qual a catequese, sem se confundir com esse processo, ela se articula a eles, ele é formado, primeiro, pelo o aspecto catequético, ou seja, esta preparação, e depois deriva-se dessa preparação catequética o primeiro anúncio do evangelho, a pregação missionária, que devem suscitar, primeiro, a fé, a busca das razões para acreditar, a experiência da vida cristã, a celebração dos sacramentos, a integração da comunidade eclesial e o testemunho apostólico. Então, dentro desse processo, a catequese é o ponto de partida. E é um ponto de partida que deve levar a um destino bem claro, que é o testemunho final. Bom, dentro dessa argumentação que estou apresentando hoje, essa articulação da catequese com os outros elementos da missão cristã, da pastoral da igreja, encontram-se bem fundamentadas na doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, em muitos escritos teológicos, que se constituíram, que se apresentaram durante a história da igreja. Ou seja, desde dos primeiros momentos, a catequese é vista como uma parte integrante de um processo. E um processo que é extremamente amplo dentro da nossa compreensão de evangelização. É um processo que vai passar por evangelização, por formação de fé e vai desembocar no testemunho. Então, hoje nós vamos explorar essa fundamentação com alguns detalhes, citando textos que são relevantes para essa nossa reflexão. Dentro dessa fundamentação teológica e doutrinal,
documentos muito importantes são os documentos do magistério. Expliquei na última aula, mas volto a dar porque a gente vai fixando esse conhecimento nesse nosso estudo da catequese ponto a ponto. A exortação apostólica, um documento da igreja constituído pelo magistério, assinado por um pontífice, que serve de ânimo, serve de convite, né? É uma exortação do apóstolo, serve de um convite da igreja para que se abrace uma causa. Então, a tradição da catequese, do que fala o documento que foi foi promulgado pelo Papa João Paulo II. Então, ele destaca que a catequese, no seu capítulo 23, destaca que a catequese, ela não deve ser vista de forma isolada dentro da perspectiva da Igreja Católica, da perspectiva, mas como um ponto de conexão com várias relações pastorais dentro da Igreja. O documento em si, no ponto 23 do Catequese Tradendae, vai dizer nessas palavras: a catequese liga-se a toda a vida da Igreja, não só com a liturgia, com os sacramentos, mas também com o testemunho de vida, com a ação missionária e com o amor fraterno. Então, a catequese inserida dentro desta perspectiva de evangelização, ela deve desembocar no amor. No amor que se forma dentro daquela comunidade, entre discípulos e mestres, entre pastores e rebanho, entre homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, todos nós, dentro desse processo catequético, segundo a tradição da nossa catequese, segundo a tradição da nossa fé, devemos ter como fim último o amor fraterno. Outro documento, dentro dessa dinâmica dos documentos do magistério da Igreja, que vai trabalhar essa lógica, se chama Evangelii Nuntiandi, que é outra exortação apostólica do Papa. É outra exortação apostólica, só que o autor, ou seja, quem a promulgou, não é outro Papa. Esta aqui é de Paulo VI. Paulo VI, então, ele enfatiza essa importância da pregação missionária como o primeiro anúncio do Evangelho, que prepara o caminho para a catequese, né? Então, aqui nós devemos lembrar que estamos vinculados, estamos ordenados pelo Evangelho. É o ponto de partida. Então, a evangelização, ela é o ponto de partida. É necessário que as nossas atitudes, elas sirvam de um evangelho vivo, elas sirvam de um convite vivo, elas sirvam de um chamado à vida. Então, Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, no parágrafo 22, vai dizer o seguinte: a evangelização, diremos ainda, é o processo pelo qual a Igreja, movida pelo Espírito Santo, proclama e difunde o Evangelho em todo o mundo, levando os homens a uma adesão de fé e de vida ao Evangelho. Adesão de fé e de vida. A fé, que é animada por este anúncio, esse primeiro anúncio, ela vai passar pelo caminho da formação, do entendimento, da experiência, da partilha, até se tornar algo íntimo a nós. A fé, ela nos dá conceitos, nos dá conhecimento, nos dá graça para que nós transformemos tudo isso em atitudes. Atitudes que se permeiam a nossa vida, que fazem parte das nossas fibras corpóreas. E então, quando treinado, instruído na fé, eu me modelo. São Paulo tem uma frase muito bonita: terminei minha carreira, combati o bom combate, guardei minha fé. Nesse combate, ele também diz isso, né, como alguém um pugilista que treina ferindo o ar, né, para a grande batalha. A catequese, a partir do primeiro anúncio, a catequese deve nos formar para as batalhas da vida, para as batalhas, para as lutas cotidianas. Então, dentro dessa dinâmica, a catequese
ela é uma moldura que vai sendo colocada em torno daquilo que é o núcleo, o primeiro amor, o primeiro chamado, o despertar para a fé. Outro documento que vai falar sobre isso, que é um documento já do Concílio Vaticano II, é o documento Ad Gentes. O documento Ad Gentes, ele reforça essa interligação entre catequese e os outros aspectos da missão pastoral. Então, no ponto número 6, no parágrafo número 6 da Ad Gentes, nós vamos ver a seguinte proposta. A ação missionária destinada a implantar a igreja entre os povos ou grupos que ainda não têm Cristo é exercida principalmente pela pregação do Evangelho e pela catequese. A pregação do Evangelho serve como um chamado. A catequese serve como um direcionamento do caminho do qual fomos chamados. Então, isso de maneira muito simples se apresenta. Então, esse capítulo, esse ponto número 6 do Catecismo da Igreja Católica, ele é um lembrar para nós que existe um processo do qual nós não estamos à parte. O catequista é um formador de vidas, é um estruturador de atitudes. Então, o Catecismo da Igreja Católica, ele, nesse ponto número 6, ele vai lembrar isso de uma maneira muito objetiva. Não existe uma fé sem um primeiro anúncio. Não existe um desenvolvimento nesta fé sem uma catequese. E não existe uma justificação de que se vive o chamado que foi entendido se não existe uma vivência. E aí essa vivência será nos sacramentos, na liturgia, na comunidade e, por fim, no testemunho de vida. Onde quer que se está. Entre cristãos, entre comunidades, fora de comunidades. O Catecismo da Igreja Católica, ele vai abordar essa relação entre a catequese e os outros elementos da missão da Igreja, afirmando que a catequese está intimamente ligada à pregação, à celebração dos sacramentos e à vida comunitária. Então, catequistas, estudantes de teologia, lembrem sempre a seus discípulos, a seus catequizandos. A vida comunitária é a prova de fato que aquele chamado que veio do Evangelho, que foi instruído pela catequese, ele está tomando corpo, ele está tomando força dentro de nós. O catecismo da Igreja Católica, em vários momentos, vai salientar isso. Do capítulo, no ponto 426 ao 429, que nós, em breve, vamos estudar, se exemplifica isso falando desse processo, dessa concatenação, que é, então, o primeiro anúncio do Evangelho, ou seja, a pregação missionária. Quem é o missionário? Todo e qualquer cristão que deseje testemunhar Jesus Cristo, usando da palavra de Deus, das palavras de Cristo, para incentivar uma mudança de vida, uma conversão, uma metanoia. A pregação missionária é frequentemente o primeiro contato das pessoas com a mensagem cristã. E não propriamente aqui, gente, eu estou falando de palavras. Não estou falando de palavras do Evangelho. Evangelho, capítulo tal, versículo tal. Não. A pregação missionária é o primeiro contato das pessoas com a mensagem cristã. E isso pode ser uma página viva do Evangelho, ou seja, um testemunho de uma pessoa, de um pastor, de um missionário, de um catequista, de um fiel, que dá testemunho de que ele é diferente. Este primeiro anúncio, ele tem como objetivo suscitar fé, suscitar a fé inicial, preparando o terreno para a catequese que vai vir depois. Então, nunca achem que é pequena as suas atitudes para com aqueles que estão fora do ambiente de fé, ainda estão fora do ambiente de fé. Primeiro, que eles são o objeto de toda a nossa missão. Nós estamos no mundo para sermos outros Cristos, e Cristo não faz, nunca fez e nem fará acepção de pessoas. Esse deve ouvir, esse não deve ouvir. Não,
todos devem ouvir em alto e bom som, como diz o Evangelho, proclamado de cima dos telhados. O Evangelho deve ser. Então, o primeiro anúncio, ele não se dá apenas por versículos, por citações estritas do Evangelho, mas o primeiro anúncio se dá por uma atitude que pagina o Evangelho, encarna o Evangelho. Faz com que as pessoas entendam que Cristo habita em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se pergunta como é que os apóstolos, como é que os mártires, como é que os santos serviram de ânimo, um São Francisco de Assis, uma Santa Clara, um São Bento, um Santo Agostinho. Santos que não somente com palavras, com conhecimento, com argumentos, mas com a vida. Com a vida faziam com que as pessoas buscassem ver para além das palavras, para além das estruturas, para além das instituições, mas quisessem se encontrar como Paulo se encontrou no caminho de Damasco com Cristo. Mesmo que em alguns momentos, como Saulo, a pessoa que vem a nós procurando Cristo esteja o perseguindo. Esteja o perseguindo. Segundo ponto, a busca das razões para acreditar. Houve o primeiro anúncio. Agora deve ser suscitada as questões. Busca de razões para acreditar. Ou seja, nós devemos querer entender aquilo que cremos, para crer mais forte com aquilo que entendemos. A catequese é a ajuda aos fiéis a entenderem e aprofundarem as razões da sua fé, oferecendo uma formação doutrinal sólida, gente, sólida. Não fruto das nossas elucubrações ou de uma pseudo-piedade, falsa piedade, de uma falsa piedade. Não, mas fundamentadas em argumentos, em compreensão e reflexão aprofundada, em estudo que os senhores estão fazendo aqui. Eu, novamente, venho aqui e lhes dou parabéns por estarem aí do outro lado, vendo esse vídeo agora, lendo o material, pesquisando nas bibliografias que vão junto. Por quê? Porque isso é fortalecer a fé. Isso é fazer com que a gente se torne uma pedra angular onde todo o prédio da fé, toda a estrutura da fé, ela se estrutura, ela não rui, porque eu tenho um centro muito forte, um centro doutrinal que se complementa com a experiência da fé vivida e testemunhada na comunidade. Então, aquela fé que foi anunciada no primeiro anúncio, na primeira experiência, seja ela a proclamação de uma palavra, seja ela o vislumbrar de um testemunho evangélico, ele vem e nos encaminha, de fato, para essa experiência sólida, que é corroborada, que é fortalecida pela experiência de fé vivida. Vede como eles se amam, dizia os Atos dos Apóstolos. Vede como eles se amam. Esta fé vivida, testemunhada na comunidade. E que vai nos encaminhar para o terceiro ponto deste processo de evangelização e formação de fé, que é a experiência de vida. A catequese, ela não se limita ao ensino teórico, mas ela inclui toda uma vivência prática. Vocês podem ver aqui atrás que eu tenho muitos livros, muitos livros que estarão sempre a serviço da fé, mas eles têm que passar pela minha reflexão e correr pelas minhas veias até chegar em expressões do meu olhar, em palavras de minha boca, em atitudes do meu corpo, em gesto de minhas mãos, em compromisso de tomar uma caminhada. Então a catequese, ela não é só teoria, ela inclui vivência prática dessa fé. Ela prepara os fiéis para viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. Com Cristo, por Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora
e para sempre. Eu estou no momento eucarístico, mas eu devo lembrar que Cristo entra em minha vida. Cristo entra em minha história, através dos meus ouvidos, pelo pão da palavra, através de minha boca, pelo pão da Eucaristia. Mas, acima de tudo, me fortalece e me dá meios para me fortalecer também no compromisso que eu tenho com o outro. O compromisso de ajudar as pessoas faz com que eu me levante todos os dias e vá ao encontro delas para ser também uma página viva do Evangelho, como alguém um dia foi para mim. Então, nessa dinâmica, nós vamos subindo degraus. Hoje eu estou na catequese, amanhã eu estou no ensino catequético, amanhã eu estou como uma missão dentro da igreja, estou à frente de uma pastoral, estou como testemunho, mas a cada dia, a cada instante, eu estou diante de Cristo, fazendo uma experiência dele em minha vida. Quem faz isso? E o catequista que consegue suscitar isso nos seus catequizandos, nos seus discípulos catequéticos, este homem é digno de grande louvor. Por quê? Porque ele transformou ensino teórico em vida. Ele encarnou o Evangelho. E nesse processo de encarnação do Evangelho, nós também temos que levar em conta que existe também uma mística. Existe a prática, mas também existe a mística. A mística que é vislumbrar através do véu do mistério, do véu do transcendente, aquilo que a gente chama de mistagogia. Com o véu nós vamos entender que por detrás de matéria e forma, os sacramentos, eles só se condensam dentro de nós como realidades de fé através da catequese. Por isso, a preparação para os sacramentos, a preparação sacramental, ela é extremamente importante. Eu digo para os senhores catequistas, aqui é algo que nós temos que, a cada dia, pensar e repensar em novas maneiras de fazer isso. Por quê? Dia a dia, pouco a pouco, eu percebo que muitos católicos batizados não vivem e não entendem a vivência dos sacramentos. Eles têm a teoria e eles até têm a prática do amor, mas eles não têm os olhos para ver por detrás do véu. Eles não conseguem ver do outro lado. Eles olham para o vinho e o pão e veem vinho e pão. Eles olham para a água e veem apenas água. Eles olham para o óleo, para a chama e veem apenas óleo e chama. Eles olham para as alianças e veem apenas uma aliança. Eles olham para a unção, para a entrega, o despojamento. Eles olham para o estender a mão. A palavra eu te perdoo, ego absolvo-te. Apenas eles veem a palavra, mas não entendem a profundidade. Eles olham para a unção na testa, no peito, nas mãos. Não são os enfermos, mas eles não veem a cura. Então, senhores, essa preparação para os sacramentos ela é muito importante. Lembrando de uma palavra que está no Evangelho, que ela é incômoda de ser ouvida. Não jogar pérola aos porcos. Lembrar que muitas dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, dependem de nós para conseguir ver por detrás daquele véu. Eles têm o desejo, eles têm o conhecimento, eles têm a vivência, mas lhe falta a mística, lhe falta a espiritualidade, para ver com os olhos do corpo aquilo que somente os olhos da fé podem demonstrar. Então, que a catequese para o batismo, Eucaristia, crisma, unção, matrimônio, reconciliação e unção dos enfermos, seja uma catequese que seja detalhada e seja talhada para ser conduzida pelo Espírito Santo. Cada um a seu momento, claro, mas que seja ali o Espírito Santo a iluminar
aquilo que a matéria e a forma colocam diante dos olhos, mas às vezes é imperceptível à alma ou coração. E, num quinto ponto ainda, dentro desse processo de evangelização, nós podemos dizer que existe um momento de integração na comunidade. Eu vejo com grande dor, com grande preocupação, que muitas vezes jovens, crianças, adultos passam pelo processo catequético, mas não se sedimentam nas comunidades. A catequese, ela deve integrar. A catequese, ela deve fazer com que a criança, o jovem, o adolescente, crie laços com aquela comunidade. Não simplesmente seja uma passagem, um rito de iniciação. Não. Mas seja os lançar amarras. Posso dizer, lançar amarras para que eu esteja naquela comunidade, mas estender também as velas para que eu leve a minha comunidade a todos os ambientes onde eu vou. Então a catequese deve ter instrumentos facilitadores à integração à comunidade, ajudando a que o jovem, adolescente, enfim, o catecúmeno, ele entenda que muito mais do que teoria, ele se torna uma página viva do Evangelho. E como página, ele tem o seu lugar dentro da Sagrada Escritura. Ele tem o seu lugar dentro do livro da vida. Seu papel, suas responsabilidades dentro do corpo de Cristo. Quem sou eu dentro do corpo de Cristo? Quais são as minhas responsabilidades? Então, a integração na comunidade de fé. A integração aos órgãos de caridade, a integração aos órgãos de serviço, de missão, de apostolado. Isso é algo que faz parte da catequese. Uma catequese que não integra, uma catequese que não estrutura, não se entendeu como catequese da Igreja Católica Apostólica Romana. Não somos proselitistas. Não somos convidados a chamar só para ter número, mas para ter um corpo. Isso é muito mais profundo. Por fim, o testemunho apostólico e missionário. Todo batizado é outro Cristo e deve se portar como Cristo onde quer que esteja. Então a catequese, ela deve preparar os fiéis para terem esse testemunho de fé, capacitando, fortalecendo, incentivando, exortando para que eles, por si só, busquem viver o apostolado, a missão. Quantos são os catequistas que conseguem formar outros catequistas? Parece que cada vez o catequista, sem contar os verdadeiros catequistas, né, em casa, eu posso dizer para os senhores, digam sempre para os seus catequizandos, olha, antes de estar aqui, diante de vocês, sendo catequista, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou irmão, eu sou primo, eu sou tio, eu sou avô, eu sou avó. E a minha missão, primeira, é com os meus. Porque o testemunho de vida de uma família é a maior potência da evangelização. É por isso que a família é tão atacada. Por isso que a família é tão perseguida. Porque uma família cristã autêntica, verdadeira, convicta, inserida, onde todas essas partes da catequese não foram apenas ouvidas, mas foram meditadas e se incrustaram dentro dessa família, o testemunho de vida e a evangelização são frutos diretos de uma catequese bem conduzida. Então, caríssimos catequistas, estudantes de teologia, eu digo cristãos, teófilos, amigos de Deus, lembrem-se disso. Existe uma hierarquia? Não é uma hierarquia. Existe um processo que deve nos levar à evangelização plena e contínua. Isso não é eu que estou dizendo. Isso é a igreja que está nos ensinando há séculos. Há séculos. Desde os Atos dos Apóstolos, era isso que mais atraía. Esse
contexto geral, esse contexto fundante, vede como eles se amam. O próprio Jesus, ao chamar seus primeiros apóstolos que perguntaram: onde moras, mestres? Vinde e vede. Eu testemunho. Eu testemunho. Santo Agostinho, novamente citando Santo Agostinho, vou fazer isso durante todo o Catequese Ponto a Ponto, porque experimentei nas palavras deste homem. Aqui tenho várias obras dele. O contexto nos transforma muito. Em suas homilias e seus escritos, Santo Agostinho, principalmente nas homilias ao povo, ele destacava a importância da catequese como parte de um processo amplo de formação. Formação de fé, formação de integração na vida comunitária da igreja. Tanto que ele escreve uma regra para que aqueles que quisessem viver mais profundamente, e esta regra começa: um só coração, uma só alma em Deus. Todos devemos viver essa concórdia. Santo Agostinho, ele vê a catequese como essencial para a preparação para os sacramentos, para a vida cristã, para que cada cristão se torne um sacramento de amor onde quer que esteja. Santo Tomás de Aquino, na sua grande catequese chamada Suma Teológica, ele discute a importância da doutrina da catequese com base na vida sacramental e comunitária. As pessoas não vão mais à Eucaristia, não vão mais à reconciliação, muitos são batizados e não buscam a confirmação, porque a catequese não os integrou. A catequese não passou por este passo a passo que vos acabei de delinear. A catequese, ela não tomou aquele primeiro anúncio e deu razões para acreditar, não inseriu na experiência de vida, não apresentou a mística dos sacramentos, não integrou aquele na comunidade e não o fez sentir-se apóstolo de Cristo. Então, quando discutimos essa importância da doutrina e da catequese como base para essa vida sacramental comunitária, é porque nos falta ainda esse olhar para ver que o ensino de fé ele é crucial para a compreensão e a vivência dos sacramentos, para a participação ativa na igreja. Por fim, falei demais hoje desse ponto, mas ele é muito importante. Ele é muito importante. Esse ponto número 6, leiam e releiam. Leiam este documento que está aqui. Reflitam, levem para o seu dia a dia. A catequese, em suma, a catequese é fundamentalmente articulada nesses elementos que concorrem para a missão pastoral da igreja. Esta interligação, ela deve ser clara para nós, como é clara para os documentos do magistério da igreja, catequese tradende, evangelho anunciante, adgentes, como é dentro dos ensinamentos de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino, de São João Paulo II. A catequese, ela prepara cada um dos fiéis que nos é confiado. A você que é pai, mãe, avô, avó, sacerdote, diácono, ministro da Eucaristia, a cada um de vocês. A catequese prepara esses fiéis que vos foram confiados para uma plena participação na vida cristã, integrando tudo isso dentro de ensino doutrinal, prática sacramental, vida comunitária e testemunho missionário. Aquilo que eu disse, o maior profeta de Israel é o povo de Israel, eu posso aplicar para nós. O maior catequista, o maior testemunho é uma família cristã onde se viva o amor. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Esse é o ponto número 6 do Catequese Ponto a Ponto. Você catequista, você estudante de teologia, você teófilo. Reflita sobre isso. Viva isso. E que Deus te abençoe para que você possa se tornar uma página viva do Evangelho. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.